7 realidades que há no inferno. Preste atenção todos os amigos, vou lhes falar da revelação do inferno, que o Senhor me mostrou. Assim preparem-se para uma palavra forte em sua vida. Vamos ler, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Há um povo que anda na mentira, dizendo que existe um purgatório e com rezas e velas e missa se pode tirar a alma deste lugar, e com esta mentira estão lançando milhões de almas no inferno. Os mormons falam de reencarnação e karma, outra mentira satânica e diabólica. Dizem que as pessoas reencarnam em um espírito superior e o mal vai se recair em um espírito inferior. É uma mentira do diabo. Os testemunhas de Jeová, mentirosos endemoniados, também enganam a vida das pessoas com isso. Eles dizem que depois que as pessoas morrem se acaba tudo. Existe um juízo do trono branco, em que um dia estarão todas as almas em pé diante de Deus, darão conta de tudo o que fizeram aqui na terra, e eu te digo que se você segue estas falsas religiões, você terá o mesmo destino que eles. E hoje eu te apresento algo melhor, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, esse lugar chamado inferno muitas pessoas ignoram, e o Senhor quer que você aprenda. Eu estava na minha casa e era às 11h50 da manhã. Eu me levantei da minha cama impressionado com a visão que eu tive. O Senhor, por Espírito, me levou àquele lugar chamado inferno no lago de fogo. Eu pude ver coisas ali surpreendentes, e pude viver na realidade o que se vivia naquele lugar. Meu espírito saiu do meu corpo e quando eu dei conta, já estava naquele lugar. Eu fiquei impactado e surpreendido com o que eu não esperava ver. Eu pensava em dormir e descansar. Eu pude ver um lugar escuro e tenebroso, um lugar grande onde tinha muitas cavernas, e muitos lugares onde havia olhos gigantescos, e havia chamas e pessoas se arrastando no chão, havia demônios naquele lugar, e eu podia me ver, assim como é minha pessoa. Eu podia ver aquele lugar e conseguia me ver. Era algo feio, desesperador, estar naquele lugar. Se sente um vazio. É algo que não se pode sentir aqui na Terra. É algo que eu não desejo a ninguém. E em um momento eu pude ver à minha direita, 2 demônios grandes. Um tinha 3 metros e o outro 2 metros. Eles estavam de braços cruzados. Era como humanos, mas sua cabeça era como a cabeça de uma vaca. Tinham 2 olhos grandes negros. Tinha chifres que dava voltas. E tinha patas assim como casco de animais. Estavam parados ali, me olhando terrivelmente. E quando eu olhei para o lado pude notar que era uma seção do inferno, e vi uma mesa e na mesa tinha uma pilha de pés e de pernas que havia sido amputados, de todos os corpos dos cadáveres que estavam naquele lugar. Tudo estava sujo e manchado em sangue, havia fumaça e odor diabólico, satânico. Eu podia perceber essas coisas com grande claridade.
E eu vi quando uma alma caía no inferno e chegava ali, os demônios traziam essa alma para aquele lugar, e colocavam ela na mesa, e eles faziam isso com todos ali. Eu pude ver quando cortaram seu pé, cortaram com algo muito afiado, era algo espiritual, para atormentar as almas que descem para aquele lugar. Não era como cortar um corpo, mas como cortar um pedaço de mortadela. Assim foi. O demônio agarrou o pé daquela pessoa, e o colocou naquela pilha onde haviam mais pés amputados, e cortaram também sua perna perto da cintura, e a perna também colocaram naquele lugar, e aquela pessoa ficou ali sem a perna. E os demônios jogaram no chão, e isso era as boas-vindas que os demônios davam às almas que iam entrando naquele lugar. Todo aquele que morre sem Cristo, que morre no pecado, que morre nos caminhos da maldade, todas essas pessoas estão descendo ao inferno. Esse é o pagamento que o diabo dá às almas. Todos que bebem, fumam, fazem feitiçaria, bruxaria, fornicação, não têm temor de Deus, e este é o pagamento, porque na Bíblia diz: o pagamento do pecado é a morte, mas a da vida de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. E no momento que a pessoa era jogada no piso, ela se arrastava somente com uma perna e com os braços, como podia. E todos caminhavam assim nessa parte, e eu fiquei chocado com aquilo e perguntei ao demônio grande: por que vocês fazem isso com essa pessoa? E aquele demônio com ódio, e naquele momento eu pude ver o ódio que tem Satanás, pelo ser humano, e pela raça humana. Pude entender porque este ódio não é achado em nada, nem no assassino maior que existe no planeta Terra, um ódio infernal. E o demônio me respondeu, me olhando com aqueles olhos negros, me disse: isso é para que eles se arrastem como um cachorro. Eu via o ódio que saía do olhar deles e de suas palavras, e vi como eles entraram em um aparato como se fosse um carro, em um lugar espiritual em que eles se transportavam, no mundo espiritual, para vir para a terra, buscar mais almas e levar para o inferno, que estavam morrendo no pecado e sem Cristo. Imediatamente eles apareciam novamente naquele lugar, e quando eles chegavam com almas novas, eles iniciavam os tormentos, e provocavam dor profunda, e castigavam as pessoas ali. É uma realidade que o homem e a mulher devem conhecer. O Senhor também me mostrou o paraíso neste dia, me mostrou como as bodas do Cordeiro já estavam preparadas, me mostrou pastores chegando às bodas do Cordeiro, me mostrou a beleza do mar de cristal, vi o belo paraíso de Deus. Não vou falar muito disso, porque o tema é do inferno. Deus faz isso por misericórdia, para o que não entende, possa entender, porque Deus está alertando muitas vidas que Ele quer livrar do inferno e da condenação eterna. Almas que estão presas pelo diabo, são libertas pelo poder de Jesus Cristo, mas o diabo insiste em não deixar essas almas, porque o fim para ele é levar essas almas para o inferno. Porque se você morrer no pecado, sua alma descerá ao inferno imediatamente. Por isso que você tem que se firmar. Por isso você tem que fechar a porta para Satanás, viver em santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Somente com santidade você terá vitória sobre o inimigo. 7 realidades que há no inferno. A primeira realidade que há ali: há uma ausência completa da presença de Deus. Neste lugar não existe a presença de Deus. Aqui na terra, onde quer que você vá, pode-se clamar a presença de Deus. Uma pessoa que está em uma cadeia, em um hospital, é melhor que estar no inferno. Segunda realidade do inferno é a ausência do amor de Deus.
Aqui nós vemos o amor de Deus manifesto na vida, nas pessoas. Uma alternativa é você viver no amor de Deus. A outra alternativa é você se apartar do amor de Deus. O que irá te esperar é o inferno. Por isso, entre uma prova, uma luta, uma batalha, uma guerra que você está passando, resista até a morte. Isso salvará sua alma. Mas se você se apartar dos caminhos de Deus, o que irá te restar é o inferno. Terceira realidade do inferno é o lamento pela perda da salvação. As almas daquele lugar lamentam-se por haverem perdido sua salvação. Eu vi ali um homem rico que se lamentava por haver perdido sua salvação, porque aqui na terra pregam a salvação para as pessoas. Jesus te ama. Aqui pregam para as pessoas sobre o inferno, pessoas que estiveram no caminho e se apartaram, e neste mesmo dia em que se apartaram o diabo as matou, e neste mesmo dia sua alma desceu ao inferno. E ali a pessoa lamenta por haver perdido sua salvação, porque não suportou a prova, porque se apartou dos caminhos do Senhor. O que há ali no inferno é lamentos por se apartarem e perderem a salvação de sua alma. A quarta realidade do inferno é a perpetuidade do pecado, porque na mesma condição que a pessoa morre aqui na terra, assim também passará a eternidade, na mesma condenação do pecado. O que estamos falando é que estamos no tempo, e quando morrer passaremos para a eternidade, e na situação em que passarmos para a eternidade, assim ficaremos na mesma situação eternamente. Aquele que morre com Cristo aqui na terra, passa para a eternidade em santidade, e já não há condenação para ele, porque morre na condição de santidade. Mas quando a pessoa morre na condição do pecado, assim passa a eternidade no pecado, e já não pode retroceder naquilo. Por isso o que dizem os mormons, os testemunhas de Jeová e os católicos, que como uma oferta ou com rezas, você irá tirar seu familiar do purgatório, para que se vá ao céu. Isso é mentira do diabo. Quando se morre no pecado, permanece no pecado, do inferno pela eternidade. A quinta realidade do inferno é o tormento físico, porque as pessoas serão atormentadas nas chamas, onde o verme não morre, e as pessoas são atormentadas pelas chamas. Por isso que quando uma pessoa morre, as emoções e sentimentos ficarão na alma da pessoa, e quando a alma chega no inferno, a alma sente mais do que quando sentiu aqui na terra, porque o mundo espiritual é mais real. A sexta realidade de tormento daquele lugar chamado inferno, é o tormento das recordações. A realidade ali é lembrar de tudo que se viveu na terra. Sua memória não ficará em esquecimento. A sétima realidade do inferno é a eternidade da condenação. Tristemente poderão se passar milhares de milhões de anos. A eternidade não terá fim. Uma vez que as almas entram ali, não poderão sair dali. Somente uma vez sairão dali, para o julgamento do trono branco. O inferno é no centro da terra, e todos comparecerão diante do trono branco, e serão julgados segundo suas obras, e serão lançados no lago de fogo, que é um lugar onde arde com fogo e enxofre. No inferno os demônios fazem o que querem, atormentando as almas, mas no lago de fogo, os demônios serão atormentados. Isso significa que o tormento no lago de fogo é muito maior do que o tormento que há no inferno. Essa será a segunda morte para os pecadores, que recusam o plano de salvação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não condena a ninguém, a pessoa que se condena, porque quando você diz à pessoa se ela quer Cristo, ela diz não, ela está recusando a salvação, porque o único que pode dar salvação e vida eterna, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus abençoe. Fim.